Saúde é Vida começando e o programa de hoje é dedicado às mamães, principalmente aquelas que estão na fase da amamentação. A gente sabe que existem muitas dúvidas, por isso a gente convidou a Tânia Quintela, que é pediatra e também é vice-presidente do Departamento de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Tânia, antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer aqui por você parar seus atendimentos, a gente sabe que é corrido, e aceitar falar sobre esse assunto aqui no programa, que a gente sabe que é bastante importante, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Ô Tânia, a gente sabe que a amamentação é para ser um processo natural, né? Mas nem sempre é assim que a gente vê na prática. Como que é essa questão da amamentação? Bom, amamentar é natural, mas não quer dizer, não é, que é fácil para todo mundo, né? A gente tem mães que não têm nenhuma dificuldade, né? Põe o bebê no peito desde a primeira hora de vida, como você comentou, né? Todas as normas do aleitamento, e dá tudo certo. Mas tem mãe que tem muitas dificuldades e o pediatra tem que estar preparado para ajudar. Como que funciona? A mulher engravida e o bebê nasce e imediatamente já começa a produção de leite? Então, a produção de leite, na verdade, começa até antes, né? Nas últimas semanas, você já tem pequenas quantidades de colostro, né? Muito pouquinho, mas se você fizer uma massagem no seio e depois fizer uma compressão correta, né, do fundo para frente, do fundo da mama, na direção do mamilo, você já vai ter gotículas de leite. O que é o De colostro? colostro, Ele é a primeira coisa que desce, que sai ali para o bebê. O colostro, ele é sintetizado nos primeiros dias, não é, da lactação e dos primeiros dias de vida do bebê. Então, ele é um leite hipercalórico que, num volume muito pequeno, como é o do estômago do bebê, do recém-nascido, ele consegue dar todos os nutrientes, não é, nesse volume muito pequeno. E como que funciona? O bebê nasceu, ele já fica agora com a mãe e logo os enfermeiros, as enfermeiras vão lá e já colocam ele no peito, aquela chamada hora do ouro, momento de ouro, como que é? A primeira hora é a hora de ouro. Porque na fisiologia da lactação, a coisa mais importante é o bebê sugar, né? Então, quando ele suga o mamilo, vão estímulos pelos nervos, né, para a hipófise. E na hipófise, então, a gente tem, a cada sugada, a cada sucção, a gente tem a produção de prolactina, que é o hormônio que regula a produção de leite. Então, sugou, fabrica um pacotinho de prolactina. Então, se a criança sugar bastante, se a criança sugar forte, então você vai ter uma produção de prolactina bem grande. Essa prolactina, então, é liberada no sangue e ela vai, então, até a glândula mamária, as glândulas mamárias, né? E inicia a produção de leite. Agora, quando o bebê tem dificuldade para pegar o mamilo, ou quando ele pega errado e a mãe sente dor, né, e às vezes até rachaduras, acaba rachando o mamilo, então a produção é muito menor. E esse bebê, então, vai chorar, ele vai engolir muito ar e vai ficar muito desconfortável e chorão, e não vai ganhar peso adequadamente. Apesar de que a gente tem sempre que lembrar que na primeira semana de vida, o bebê perde peso. Ele perde peso porque, na verdade, ele desincha. O bebê nasce com bastante água, né? E essa água, então, vai ser eliminada na primeira semana de vida, e isso pode chegar a 10% do peso dele. Quer dizer, um bebê de 3 quilos pode perder 300 gramas, né, na primeira semana. E aí, então, a prolactina vai lá nas glândulas mamárias e inicia a produção do leite. Agora, depois de 1 minuto e meio, 2 minutos que a criança está mamando, a hipófise libera um outro hormônio que se chama ocitocina. E essa ocitocina é muito importante porque ela faz a ejeção do leite. É ela
que contrai as células musculares que tem em volta das glândulas mamárias e joga esse leite, então, para frente, para o bico, na direção do mamilo. Então, a gente tem aí uma grande complicação, é que a ocitocina, ela está, assim como a prolactina, mas a ocitocina, nesse momento, é crucial, ela é inibida pelos hormônios que a gente secreta nas situações de estresse. Então, se a mãe estiver com dor, se a mãe estiver muito estressada, se a mãe estiver muito cansada, não é? Então vai liberar adrenalina, e essa adrenalina vai inibir a ocitocina. Quer dizer, ela produz o leite, mas o leite não é ejetado, a criança não consegue tirar aquele leite. Então, você vê que a coisa pode, assim, complicar bastante, né? É bem mais complexo do que a gente imagina, né? Então vamos assim desmembrar toda essa fala sua. Voltando lá, tem o colostro, ele sai nos primeiros dias e quando que começa a produção realmente do leite, Tânia? Entre o terceiro e o quarto dia, já começa a ter o leite que a gente chama leite maduro. E esse leite, ele é composto por quê? Porque os pediatras falam, né? Bebê que amamenta não precisa beber água. Esse leite já tem a água que o bebê necessita? O leite materno, ele é, assim, absolutamente completo, né? Ele satisfaz todas as necessidades nutricionais da criança e a necessidade hídrica também. Ele só não vai satisfazer a necessidade hídrica numa situação de doença, que pode ser um mero resfriadinho, um nariz entupido, essa criança já vai precisar de mais água do que o leite materno pode dar. Vai poder aumentar. A gente recomenda, então, aumentar bastante a oferta, né, do peito, ou então dar um soro de hidratação oral. A gente tem vários aí à disposição. Você disse logo no começo, né? Tem mulheres, tem mães aí que já colocam o bebê no peito e ele pega rapidamente. Mas agora tem bebê que não pega de jeito nenhum. E aí, como que faz? Como que é esse trabalho? Existe bico do seio que realmente o bebê não consegue pegar ou isso é mito? Não, tem bico que não é, na verdade, não é o bico, né? É o bebê. Existe uma coisa que se chama disfagia. A disfagia é um distúrbio, né, da deglutição, e no caso aqui da amamentação, o que nos interessa é a disfagia da fase oral. Quer dizer, esse bebê tem dificuldade para abocanhar o mamilo ou tem dificuldade para fazer a sucção correta. Por quê? Por que a gente bate tanto que não é para dar nenhum tipo de bico, né, no primeiro mês de vida? Exatamente por isso. Porque para sugar um bico, a criança vai fazer assim, né? Você coloca uma chuquinha na boca, ela vai fazer isso. Ela vai apertar aquela parte, né, gordinha do bico. Agora, para mamar, não. Ela não pode abrir o lábio, ela vai ter que abocanhar o peito, tá? E sugar com a língua, né? Apertando o mamilo no céu da boca e aí, então, tirando o leite, né? Então, tem bebê que não consegue fazer isso, ou ele não consegue abocanhar corretamente, né? Então, ele fica só sugando o mamilo, e aí ele vai acabar provocando não só dor durante a amamentação, mas as fissuras mamilares. A coisa pode ficar assim muito feia mesmo, né? Tem mãe que chegou aqui com o bico sangrando, os mamilos sangrando, com muita dor para amamentar. Tem mãe que amamenta chorando. E isso tudo é muito complicado, porque vai liberar adrenalina, vai inibir a ocitocina e vai, então, complicar muito mais as coisas, né? E o bebê que suga errado, ele vai, então, induzir uma produção menor de prolactina. Então, a solução, na verdade, assim, o pediatra precisa estar assim, preparado, né, para ajudar essa mãe, e precisa, às vezes, a gente precisa até de um profissional específico, que são uma fonoaudióloga especializada, né, nessa parte, né, de disfagia oral,
né, e especializada em amamentação. Eu, graças a Deus, eu tenho 2 de plantão que eu encaminho assim, imediatamente. Né? Na primeira consulta do pediatra, deve fazer parte ver o bebê mamar, né? Porque, às vezes, parece que aí você pesa, não ganhou peso, você acha, bom, é a primeira semana, vamos esperar mais um pouco. E aí a mãe começa a queixar que o bebê tem muitos gases, que ele chora muito, ela acha que é cólica. E, gente, olha, vamos deixar bem claro isso. É uma raridade ter cólica nessa fase. O que a gente tem nessa fase, né, no primeiro mês de vida, são gases. Gases de montão, porque todo bebê engole ar quando mama. Tanto engole que arrota. Né? Por que arrota? Arrota porque engoliu ar junto com o leite. Então, isso é normal. Agora, o bebê que pega errado o bico, o bebê que suga errado, ele engole muito mais rápido. E aí sai uma parte no arroto, né? Mas a outra parte vai ter que rodar 6 metros de intestino delgado, mais outro tanto de intestino grosso, para sair por baixo na forma de flatos, né? Então, o bebê está sempre cheio de gases, sempre cheio de gases. E compete, então, a gente tratar isso adequadamente. E quando o bebê chora bastante, além dos gases, também pode ser fome, então, se ele não está pegando direito? Sim, pode ser. E aí você vai ter esse controle, né, pelo peso, né, pela pesagem. A gente faz a pesagem, então, semanal. E o leite da mãe, como a gente sabe, é o suficiente até os 6 meses. Ele sustenta o bebê, não precisa de mais nada. Se estiver, claro, tudo correndo bem. Sim, sim, sustenta perfeitamente até os 6 meses. Tem um bebê aqui até que ficou obeso, sabe? De tanto que mandava, né? A gente tem recomendado a livre demanda, e eu queria já falar que a livre demanda é durante o dia, né? Durante a noite, a gente precisa ensinar o bebê, ajudar o bebê a ter um ritmo circadiano adequado. A gente vai ainda falar sobre esse assunto, Tânia, mas antes eu queria te perguntar, voltando à amamentação, as mães que precisam tomar remédio para ter leite, existe isso também? Existe. Você tem vários medicamentos que podem estimular a produção de leite. Tem vários, né? A gente usou durante muito tempo a metoclopramida, que é o famoso Plasil. Ele aumenta a produção de leite. A bromocrida também aumenta e a domperidona. E agora, se você está numa situação de estresse muito grande, né, você teria que dar um medicamento anti-estresse, que poucos pediatras assim recorrem, mas eu sou fã. Eu sou fã desse medicamento anti-estresse, porque você vai na causa, né? Se o problema é a adrenalina circulante e a mãe está muito estressada, então está inibindo a ocitocina, não é? Não é uma questão de aumentar a produção de leite, é uma questão de você diminuir esse estresse. E Tânia, como que funciona? Para a amamentação, a gente fala muito de uma rede de apoio. É importante nesse momento, nesses primeiros meses da mãe, ela ter uma rede de apoio que entenda a importância da amamentação e que entenda que nem sempre vai ser tão fácil como se espera que seja? Exatamente. Nossa, a rede de apoio é importantíssima. A gente tem que ter, né, um pai, né, presente, né, um pai que ajude. Né? A gente ensina várias técnicas para tentar diminuir os gases do bebê, né, na hora que ele está muito desconfortável, que é foda. E a gente tem que... nossa, a avó, nesse momento, é fundamental, né? Eu acho, assim, prezo muito a ajuda das avós, né? A avó, principalmente uma avó experiente, que amamentou, ela ajuda muito. E mesmo aquela que não amamentou, mas que tem uma clareza, uma consciência disso, né? Uma disposição para ajudar muito importante, porque a mãe está muito cansada, né, gente? No último mês de gestação, assim, só por Deus, eu tive 4 gestações e
O último mês é, assim, complicado. É muito complicado, porque amanhã precisa realmente de uma rede de apoio. Como você disse aí, é bem cansativo também, tem bebê que fica lá o dia inteiro no peito, né. Como saber se o bebê realmente está mamando ou não? Se ele está já alimentado, se ele já está satisfeito? Então, aí tem uma coisa que as fonos me ensinaram, né? Nossa, essa fonoaudióloga que eu estava citando, que é a fonoaudióloga Rosiane Rebelo, ela me ensinou, o bebê suga e você, né? Quando ele está chupetando, ele não engole, né? E os bebês que têm disfagia, né, que sugam errado, eles sugam, assim, muitas vezes para poder engolir uma. Eles sugam 4, 5 vezes e aí engole uma. Então, é só colocar o dedinho aqui, né, no pescoço e ver se ele está engolindo. E tem um tempo, 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro já são suficientes ou não? Como saber? Aí depende mesmo, né, também se o bebê está sugando certinho ou não. O bebê que suga corretamente, com força e tal, e pega direitinho, eu acho assim, 30 minutos é para lá de adequado. Quanto a essa coisa de dar 10 minutos cada peito, não, a gente recomenda esvaziar um peito. Esvazia um peito e depois passa para o outro. Por quê? Porque quando fica resto de leite no peito, o que a natureza entende? Né? Entende que pode fabricar menos, porque está sobrando, está ficando resto. Então, é muito importante esvaziar um peito. Porque quando, nossa, isso aí aprendi há 50 anos atrás com o professor José Martins Filho, que foi chefe do Departamento de Pediatria da Unicamp, onde eu me formei, onde eu fiz a residência, onde eu fiz o mestrado e também o doutorado. O Martins sempre falava, esvazia um peito primeiro, independe do tempo que esse bebê precisar, primeiro esvazia. Por quê? Porque, na verdade, temos dois tipos de leite que são fabricados, né? Entre uma mamada e outra, você tem um leite que é secretado, que é mais fluido e quase transparente, que as mães falam assim, meu leite é aguado, né? Esse é o leite fabricado entre uma mamada e outra, que corresponde só a 30% do que vai ser a mamada total. Então, esse leite, ele é super importante, ele tem uma série de componentes, e quando o bebê começa a sugar, né, depois de 1 minuto, 2 minutos, você vai ter a ocitocina vindo da hipófise, por conta desse estímulo, e essa ocitocina, ela vai, então, contrair as células mioepiteliais, né, que são as células musculares, que ficam lá no fundo da mama, em volta das pequenas glândulas, vai, então, espremer, né, vai fazer essa expressão e vai empurrar o leite posterior, né, para frente. Então, a gente tem o leite anterior, feito entre as mamadas, que é 30%, e tem o leite posterior, que é um leite muito rico, não é? E que é o leite que sacia, é o do fundo do peito. É esse leite que que mata a fome do bebê, né? É o leite que engorda, né? E, enquanto isso, no outro peito, vai estar misturando os dois, né? Então, o bebê vai mamar 3 leites. Olha que coisa maravilhosa que é a natureza, né? Ele vai mamar o leite anterior, né? Daquele peito que ele começou a mamada. Daí a pouco vem o leite posterior, né? E quando a mãe passar ele para o outro peito, vai ter um leite que é uma mistura dos dois. E você disse aí que tem mãe que acha meu leite é fraco. Não existe leite fraco. Não, não existe. O que existe é bebê com dificuldade para tirar o leite, entendeu? Para conseguir fazer uma sucção correta, né, e obter uma quantidade boa de leite. E a alimentação da mãe influencia no leite? Influencia. A alimentação da mãe influencia principalmente, né, na quantidade de líquido. Por quê? Porque na composição do leite, a natureza é muito sábia, sabe? Eu sempre falo para as mães, esse leite aí, minha filha, é receita de Deus, né? Então, ele nunca está errado. Ele nunca está errado. Agora,
Se tem mãe que toma pouca água, né, aqui a gente até fez uma live sobre a hidratação, a gente precisa de 2 litros de água por dia numa fase de lactação, ou até um pouco mais, se for um bebê grande, que não é muito. Então, e a gente sente mesmo, né? Eu me lembro que quando eu pensava em amamentar meu bebê, eu já tomava um copo de água, né? E quando eu passava ele de um peito para o outro, né, eu tomava mais um. Então, a gente tem sede mesmo, né? Então, isso é muito importante, essa questão da hidratação da mãe. A segunda coisa, porque o volume de leite vai aumentar. Vai aumentar. Uma mãe bem hidratada, ela vai ter um volume maior do que uma mãe que toma pouca água. E é incrível, tem gente que toma muito pouco, né? Um negócio assim impressionante mesmo. Quantos copos de água a senhora toma por dia? E a mulher responde assim, uns 3. Gente, é muito pouco, né? E a outra coisa são alguns alimentos, né, que vão passar, né, partes dele pelo leite, né? E um muito comum são os ácidos, né? A alimentação, também comer coisas ácidas, realmente vai acidificar um pouco mais o leite materno, que já é levemente ácido, que é muito bom para o bebê. E eu tive uma mãe, por exemplo, que ela tomava a mulher não tomava água, ela só tomava suco de laranja, né? E o suco de laranja tem vitamina C, né? E a vitamina C é um ácido ascórbico. E o que acontecia com esse bebê? As fezes dele ficavam mais verdes, né? E de vez em quando ele tinha lá algumas cólicas, né? A cólica, gente, é no final do dia, né? Vai acontecer as cólicas. É por isso que eu falo, é muito mais frequente o bebê estar incomodado com gases do que cólica. A cólica é um negócio com horário, né? No final do dia, quando o bebê já está cansado, e também o trato digestivo, né? Já funcionou bastante o dia dele. Então, você vai ter, com hora marcada, aquele bebê que está quietinho e, de repente, começa a chorar. Começa a chorar, aquele choro de dor, se contorcer, e nada do que você faz adianta, sabe? Nada. Daqui a pouco, a cólica passa, né? E pauzinho qualquer cólica, né? Você sente aquela cólica horrível e tal, e daqui a pouco passa. Então, a cólica é uma coisa que vai e vem. E aí fica nisso, geralmente, no final da tarde, até umas 2, 3 horas, na sequência, tipo, até as 8h30 da noite, e depois passa, né? Fica tendo esses episódios de cólica. Agora, gases não, gases fica lá, né? O dia inteiro, você bate na barriga do bebê, Então, os alimentos ácidos vão poder provocar cólica e as fezes vão ficar um pouco mais esverdeadas. E as outras coisas, depende de cada bebê, né? Não pode comer feijão. Bom, feijão aumenta gases na mãe, né? Não me consta que aumente no bebê. Nos outros alimentos, eu vejo pouca importância. E vai da mãe observar. Ela observa, né? Tal coisa, ela faz o teste, né? Come de novo e vê se aquilo realmente está produzindo alteração, né? Alguma alteração no bebê. Tânia, eu ainda tenho muita pergunta para fazer para você, mas eu preciso chamar um intervalo, é rapidinho. Você de casa não saia daí, principalmente se for mamãe, porque a gente está tirando todas as dúvidas relacionadas à amamentação. Saúde e Vida volta já já. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando diretamente com as mamães, principalmente aquelas que estão na fase de amamentação. A gente está recebendo aqui de maneira online, ainda por causa da pandemia, a gente está mantendo esse distanciamento e fazendo as entrevistas pela internet com a doutora
Tânia Quintela, ela que é pediatra e aceitou aí o nosso convite. Doutora, antes da gente voltar a conversar, eu sei que é corrido, mais uma vez, obrigada por tirar todas as nossas dúvidas aqui no Saúde é Vida. À disposição. Isso nossa, é muito importante e eu agradeço muito poder fazer esse eu espero que seja o nosso filho. Bom, lá no primeiro bloco você chegou a questionar, falar sobre a livre demanda. O que é a livre demanda? Vamos explicar, realmente ela é necessária ou não? Então, ela é necessária, ela é ótima, né? Agora, a gente não pode esquecer o outro lado, né, do binômio. Então, chama-se binômio mãe e filho, né? Então, é como uma coisa única, né? Um binômio. Então, a livre demanda é importante porque cada vez que o bebê suga, produz prolactina, né? Lá na hipófise, então, e a prolactina vai aumentar, então, a produção de leite. Então, a livre demanda é muito importante. Agora, a mãe, ela acaba ficando muito cansada com isso, né? É um trabalho pesado para a mãe. Então, eu acho que, no sentido de não só poupar a mãe, né? Mas como também o bebê, porque o bebê também fica cansado, né? Que a gente deve restringir um pouco a livre demanda durante a noite, porque a gente tem no nosso organismo uma coisa chamada ritmo circadiano, e o ritmo circadiano ele vai começar a se implantar no bebê bem devagarzinho, né? No primeiro mês não tem, praticamente não tem, né? O bebê dorme, acorda, tanto faz para ele noite como dia, é tudo a mesma coisa, né? E no segundo mês começa, então, a se estabelecer o ritmo. A mãe começa a perceber que o bebê dorme mais de noite, né? Que as mamadas ficam mais espaçadas durante a noite, né? E com intervalo menor durante o dia, né? E isso vai se consolidando, né? Esse ritmo de maior número de mamadas durante o dia e menor durante a noite, e a maioria dos bebês, por volta dos 3 meses, já está com esse ritmo bastante consolidado. Então, isso é necessário, é da natureza, né? E isso depende de um hormônio, depende de muitas coisas, mas uma delas bastante importante é um hormônio chamado melatonina, que todo mundo já ouviu falar. A melatonina é produzida na glândula pineal, né, também lá bem no centro do cérebro, e ela é responsável por avisar o nosso organismo todo, né, quando é dia e quando é noite, e as funções, tanto do cérebro como do corpo inteiro, elas são alocadas, né? Tem horário para trabalhar, eu sempre falo, os órgãos têm horário, tem o seu horário de maior atividade e o seu horário de relativo repouso. Né? E o trato digestivo é um aparelho que trabalha muito mais de dia, né, do que de noite. Então, eu sempre conto a minha história, porque a minha história foi assim, me ensinou muito, aprendi muito. Eu sempre falo que a minha primeira pós-graduação foi ter filho, foi ter filho. E o meu primeiro filho, ele mamava, né, livre demanda, dia e noite, e ele foi assim até os 6 meses, né? E eu fiquei muito exausta, e ele nem sequer engordava tão bem quanto devia. E quanto era de se esperar, né, fazendo livre demanda desse jeito. E depois, o meu segundo filho, com 15 dias de vida, né, ele não quis mais mamar de noite. Eu me lembro que o dia que eu definitivamente deixei foi quando eu tentei acordá-lo à meia-noite, porque ele tinha mamado 8h30, não acordou às 11h30, eu fui lá à meia-noite e acordei o menino. E fiz, assim, tudo, né, que eu sabia para acordar, não é? Fazer cosquinha no ouvido, no pé, por fim lá veio o gostinho dele com água fria, aí ele acordou, olha que maldade, que maldade. E aí ele acordou e deu 3 sugadinhas e dormiu de novo. E nunca mais esse menino acordou para mamar de noite, a partir de 15 dias. Né? E
Então, quer dizer, a melatonina aí no leite materno, nos 3 primeiros meses, a melatonina vem do leite materno, depois ela começa a ser produzida na pineal do bebê. Então, acho que eu tinha muita melatonina e ele nunca mais acordou. E a meu terceiro filho, minha menina, ela, com 3 dias de nascida, a gente teve alta da maternidade, né? Chegamos em casa todos muito cansados. A maternidade é um lugar muito difícil, né, para a gente conseguir dormir. Pelos 2 dias que você passa lá, realmente você fica muito cansado também. Né? E aí, às 9 horas, mais ou menos, 9h30, eu amamentei, dei uma super boa mamada para ela mamava muito bem. E ela só acordou às 7 da manhã. Eu dormi junto com ela, de tão cansada que eu estava, e acordei assustada no dia seguinte. Estava na minha cama e falei, bom, cadê? Morreu. E estava lá dormindo às 7 da manhã. E ela nunca acordou de madrugada. Então, aquela coisa de 3 em 3 horas nem sempre funciona para todos os bebês. Exatamente, nem sempre funciona. E esse negócio de acordar bebê para mamar na madrugada, isso não eu não considero adequado. O bebê que está dormindo tranquilo deve ser deixado dormir tranquilo. Como dizem as avós, o sono alimenta, né? De onde vem esse ditado, né, que é tão comum as avós falarem? É exatamente disso, porque é durante a noite que a criança vai aproveitar os nutrientes que ela conseguiu obter durante o dia, mamando e fazendo digestão e absorvendo. Então, esses nutrientes vão ficar no sangue, circulando, e quem vai tirar esses nutrientes do sangue é o hormônio de crescimento, que só fabrica no sono profundo e noturno. Por quê? Porque Deus quis assim, né? Porque é assim, é da natureza e acabou. Então, é de noite que vai aproveitar o que comeu de dia. Então, não faz sentido, né? Manter a alimentação noturna além dos 3 meses não tem sentido de jeito nenhum, porque não tem digestão, o ritmo circadiano já se implantou, não tem digestão praticamente, não é? E o bebê precisa dormir para aproveitar aquilo tudo que ele comeu e absorveu durante o dia. E aquela criança que não dorme de jeito nenhum, acorda sempre querendo mamar? Então, esse acorda sempre querendo mamar é que precisa ser revisto, né? Quando um bebê acorda no meio da noite, aconteceu alguma coisa e precisa ver o que é, sabe? Por que que ele acordou? E não simplesmente botar no peito e acabou, né? Eu falo aí que nessa situação o peito funciona como um cala-boca, né? Cala-boca, quero dormir. E não é verdade, a maioria dos bebês que acorda no meio da noite acorda incomodado pelos gases. E tem uma forma muito simples de verificar isso. Em vez de colocar direto no peito, põe o bebê de barriguinha para baixo. Se ele parar de resmungar, é gases. Por quê? Porque essa posição desloca os gases para a parte maior do estômago, né, mais ampla, o fundo gástrico, e aí os gases param de incomodar. Simples assim. E o que as minhas clientes falam, e olha, gente, eu tenho 42 anos de pediatria, é que é mágico. Ela fala assim, nossa, parece mágico, doutora. Bota de barriguinha para baixo e só para de reclamar. Então, eu acho que, agora, além disso, a gente tem os distúrbios do sono, que têm sido, assim, minimizados, né? Assim, esquecidos. Né? O sono, gente, tem 88 doenças, né? E o bebê pode ter alguma delas. Né? Então, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento sobre os distúrbios do sono na infância. E a chupeta ajuda em algum momento? Ajuda e muito. E muito. Eu mando colocar de barriguinha para baixo, não é? E na sequência já colocar umas gotinhas de remédio antigases na chupeta, aquela chupeta ortodôntica, chapadinha, e dá para o bebê. E ele dá aquela sugadinha, ele nem suga, na verdade, a chupeta, ele só lambe,
e o remédio de gases vai, e a gente tem uma solução melhor para esse acordado, do que sempre dá mamar, sem saber o que o bebê tem. E, ô, Tânia, a gente está falando aí da amamentação das mães que conseguem amamentar, mas a gente também não pode esquecer de falar das mães que não conseguem, né? Que isso acaba sendo normal, acontece mesmo. O que dizer para essas mães no momento ali de, como que você fala para aquela mãe que está ali, tentou amamentar e não conseguiu? Olha, vamos ter que entrar com fórmula. Nossa, a mãe, quando está motivada para amamentar, né, ela geralmente ela consegue, e mesmo que a gente tenha que complementar com fórmula, ela continua amamentando, e aí eu começo a diminuir a fórmula, né? Depois que passar o estresse, que parar de perder peso, que o bebê parar de chorar muito, quando as coisas estabilizam, eu imediatamente começo a diminuir o complemento. E as pesquisas mostram mesmo que, mesmo assim, chupeta, e você complementar numa mãe que está motivada para amamentar, isso não leva ao desmame, né? Tem bastante colegas que são radicais, né? As pessoas que se dedicaram, né? Que se especializaram na parte de amamentação, de aleitamento materno, costumam ser muito radicais acerca de chupeta, mas tem bastante pesquisa mostrando que a chupeta, numa mãe que está motivada para amamentar, que ela não leva ao desmame. Então, eu utilizo a chupeta bastante, principalmente à noite. Durante o dia, não vejo necessidade nenhuma, né? Mas à noite a gente utiliza para diminuir os gases, né? Para dar um remedinho, para a criança sugar, porque sugar calma, né? Os bebês estão na fase oral de Freud, a gente não pode esquecer disso, mas, e não tem problema nenhum de desmame, e ainda poupar a mãe, né, gente? Porque acordar 2, 3 vezes por noite para amamentar, né? E muitas vezes as mães me contam que o bebê suga três sugadinhas e dorme de novo. Quer dizer, não era fome, né? E lembrar que quando o bebê suga, ele engole ar, né? Então, você, daí a 1, 2 horas, vai ter de novo, né, o despertar noturno, não é? E aí você vai resolver de novo com a amamentação, então você vai criar um ciclo vicioso, né? Que esse bebê nunca vai ter um sono adequado para ele, né? Só para dar, assim, uma ideia, um bebê precisa dormir, né, primeiros 2 anos de vida, precisa dormir 12 horas, e é 12 horas seguidas, excetuantes nos 3 primeiros meses, né? Quer dizer, tem que ser sono noturno isso daí, fora o sono diurno. Então, teria que dormir das 6h30 da tarde, das 6 da tarde às 6 da manhã, né? E criança do sítio faz isso, né? As crianças da roça, indígenas fazem isso. Então, não é tão estranho que dormir 12 horas seguidas, né? Precisa lembrar que, para ter 100% do crescimento, ele precisa de todas essas horas de sono para sintetizar a quantidade adequada, necessária de hormônio de crescimento. Então acaba uma coisa estando ligando à outra, né? Amamentação com o sono, crescimento. Exatamente. Está tudo muito interligado, né? E para a mãe que não consegue amamentar, e é uma coisa muito difícil, né? A gente, o pediatra também, né? A sensação de fracasso que a gente tem. Mas depois que eu comecei a trabalhar junto com fonos que se especializaram em disfagia e amamentação, diminuiu muito as minhas frustrações. Diminuiu muito. A Rosiane Ribeiro tem, assim, sido de inestimável ajuda. Mas e aí, quando a mãe volta a trabalhar, aquela mãe que trabalha fora, como que faz com a amamentação? Então, o que a gente faz é, no 3º mês, as mães no Brasil voltam a trabalhar, né? Infelizmente, a nossa licença gestante ainda é de 120 dias, ela só é de 6 meses,
nas empresas públicas, né, que ela é de 6 meses, que a gente está batalhando, né, tem deputados lutando por isso, e que precisava ser de no mínimo 1 ano, né, a licença gestante, porque os 1.000 dias da criança, os primeiros 365 são muito, muito importantes. A gente sabe que o cérebro, não cresce 95% do que tem para crescer até 4 anos, né, gente? Então, não dá para desperdiçar, né, o primeiro ano. Então, o que eu faço é, a partir de 2, 3 meses, normalmente para nós estamos bem, é começar a ordenhar o leite, né, e guardar. Já tem aqueles potinhos próprios, né, que vendem em lojas que trabalham com puericultura, e também pode ser, né, frasquinho de maionese que ferve e tal, bonitinho, e armazena o leite pode ser coletado no mesmo vaso, e no mesmo frasco, e depois congelado. Né? No freezer, ele pode dura 3 meses, e então eu ensino essas mães a fazer o leite, a ordenar o leite. E aí entra a mamadeira. Sim, aí entra a mamadeira, porque depois dos 3 meses, a alimentação já está bastante consolidada, não vai ser a mamadeira que vai retirar. Porque essa criança vai mamar antes da mãe ir para o trabalho, né? E depois que a mãe chega, ela vai mamar mais 2 vezes, aproximadamente. Então, e a gente pode também dar esse leite no copinho, tem crianças que aceitam super bem, né? E eu não vejo, assim, não tenho grande dificuldade com isso, não. Tânia, para a gente encerrar, qual o recado que você deixa para as mamães nesse momento aí de amamentação? A importância que é esse gesto para a mãe e para o bebê também, né? Nossa, o leite materno tem benefícios, né, tanto para a criança como para a mãe. Bom, no caso dos bebês, o leite materno defende contra infecções, né? Ele tem um sistema imunológico completo, né? A gente até estuda, tem um capítulo à parte que se chama Imunologia do Leite Materno. Ele tem glóbulos brancos vivos, ele tem substâncias que são bacteriostáticas, tem substâncias que protegem contra a alergia, né? Tem, assim, imunoglobulinas, IgG, de tudo quanto é doença que a mãe teve, né? Passa no leite materno, as imunoglobulinas. Então, assim, para a criança, e tem uma coisa muito importante que foi visto, é que o leite materno também, ele tem fatores de crescimento do cérebro muito importantes, e já foi constatado que aos 7 anos de idade, as crianças que foram amamentadas no primeiro ano de vida, versus aquelas que não conseguiram mamar, elas têm um desenvolvimento intelectual superior. Isso eu acho muito, muito importante. E para a mãe tem benefícios incríveis também, né? Diminui a incidência de câncer de mama, e também a volta, né, do corpo ao seu estado anterior, pré-gestação, e tem outros benefícios também para a mãe. E a questão psicológica é importantíssima, tanto para o bebê como para a mãe. O emocional cresce durante a alimentação de uma forma muito saudável. Então, eu acho que não tem, só tem benefício mesmo. E eu queria dizer para as mães que a gente está aqui pronto para ajudar. Procure o seu pediatra, né? E ele vai certamente te ajudar com a alimentação. Tânia, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e tirar todas essas dúvidas. Tenha certeza que foi um programa muito rico aí de conhecimento. Obrigada. Eu agradeço de novo a oportunidade e desejo às mães um lindo agosto dourado, né? E fiquem felizes na amamentação. Então, mais uma vez, Tânia, obrigada. Você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima edição do Saúde e Vida. Tchau!